Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, mais um vídeo aqui para o Enem 2016. Agora eu queria conversar com você sobre o trabalho infantil. É uma temática que envolve, obviamente, direitos humanos e, especificamente aqui no Brasil, há ainda um problema sério em relação ao assunto. Então, se a gente vai falar sobre trabalho infantil, o que é que a gente pode lembrar, o que é que a gente pode comentar numa redação, né? Por exemplo, quais as causas do trabalho infantil? Obviamente, a primeira e mais óbvia é a necessidade financeira, não é? E, obviamente, por ser a necessidade financeira a causa do trabalho infantil, ele vai aparecer muito mais em regiões pobres, no caso do Brasil, no Norte e no Nordeste. Só para você ter uma noção em relação a números, segundo o Unicef, 45% das crianças brasileiras são pobres. O Brasil tem em torno de 60 milhões de pessoas com menos de 18 anos, né? Dessa população aí, 30% é pobre, mas quando a gente olha apenas para as crianças, tá certo? A gente vai ter um número bem maior, 45% delas são pobres. Isso, obviamente, de certa forma, explica o trabalho infantil. No Nordeste, por exemplo, o trabalho infantil vai aparecer muito na zona rural, né? Segundo dados também, 46% das crianças que trabalham no Nordeste estão trabalhando em sítios e em fazendas. Na zona rural, a gente sabe, a qualidade de vida tende a ser pior do que na cidade e isso acaba incentivando a prática do trabalho infantil. Outra questão aí, que já é uma consequência do trabalho infantil, é o abandono escolar. E aí se cria um ciclo vicioso. A criança não trabalha, não é? Ou aliás, a criança não estuda ou alia o estudo ao trabalho. Então o que acaba acontecendo? Ela desiste da escola. Como ela desiste da escola, ela fica fadada a não ter condições de arranjar um emprego melhor na sua vida adulta e a gente acaba reproduzindo um ciclo de pobreza e de exclusão social. Então essa é uma consequência nefasta do trabalho infantil, que é o abandono escolar. Mas existe uma outra questão, principalmente em regiões como o Norte e o Nordeste, ainda existe aquela ideia de que o trabalho dignifica, que é bom que a criança aprenda a trabalhar desde cedo. Essa visão equivocada acaba incentivando também a prática do trabalho entre crianças e adolescentes. Então é preciso combater isso aí por meio de campanhas, né? Essa ideia de que criança que trabalha se torna um adulto mais responsável é uma ideia obviamente equivocada e, claro, criança tem que brincar e tem que estudar, né? Adulto é que tem que trabalhar. Então, a tradição cultural, né, nossa acaba incentivando a prática do trabalho infantil. Ora, outras questões também que envolvem números que são importantes. Nem tudo está ruim, nem tudo está perdido. Por exemplo, os números da mortalidade infantil caíram muito a partir da década de 90. De 1990 até 2015, esse número caiu bruscamente. Você pode pesquisar isso na internet. E, obviamente, o número também de crianças que estão trabalhando caiu nos últimos anos. Então, o país tem feito um combate até certo ponto eficiente ao trabalho infantil, mas é preciso lembrar que isso precisa avançar, principalmente em áreas mais vulneráveis. A questão do abandono escolar, veja, aqui no Nordeste, por exemplo, no Norte e no Nordeste, só 40% das crianças terminam o ensino fundamental. Isso é uma tragédia nacional, obviamente. Então, para combater o trabalho infantil é preciso, obviamente, melhorar a questão da distribuição de renda, oferecer emprego, porque a questão não se resolve apenas com cesta básica, então é preciso oferecer emprego para que essas pessoas possam produzir, é preciso ter uma escola de qualidade, uma escola que atraia a criança para que ela não abandone a escola e, obviamente, instituições que sejam capazes de fiscalizar muito mais do que já acontece, né? Quanto à Constituição, a gente lembra que a Constituição proíbe que um adolescente com menos de 16 anos trabalhe, a não ser no caso de menor aprendiz. Mesmo assim, segundo a nossa legislação, para que seja menor aprendiz tem que ter a partir de 14 anos. Então, menos de 14 anos, nem isso. E a gente sabe que é nessa faixa etária que nós temos muitas crianças e adolescentes trabalhando na zona rural, trabalhando nos semáforos, muitas vezes incentivados pelos pais. Há também o problema da prostituição, né? O Brasil tem aproximadamente 500 mil meninas que se
prostituem, o que não deixa de ser um trabalho, mais claro, um trabalho que é uma vergonha para o país. Então, as causas estão colocadas, as consequências também e, claro, as soluções. É isso.